Senhor. Aleluia. É o momento de ser alimentado pelo pão vivo da palavra, né? Pode baixar um pouquinho o retorno para mim, tá? Por gentileza. Mas antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de estar honrando o nosso pai espiritual, o nosso apóstolo, né? Ele lançou recentemente esse livro aqui, O Chamado da Última Hora. Amém? Quem tem esse livro aqui? Alguém aqui tem? Quem não tem, corra ali na livraria que tem ali. O Chamado da Última Hora. E lendo esse livro, eu me deparei com uma frase do apóstolo, a qual me motivou a trazer essa mensagem essa noite. Não tem aqueles momentos que você está resistindo à palavra? O Senhor ele já te entregou a palavra, mas você fica resistindo à palavra. Estava resistindo no momento de resistência à palavra. Senhor, essa palavra, vou falar de obras de novo, Senhor. Mas o pastor Alex falou de obra na quinta, ele pregou, Senhor. Fale sobre obras. Falei, Senhor. Aí o que me motivou e de fato, o Senhor de fato me nocauteou? Quando eu estava lendo o livro do apóstolo, ele escreve uma frase bem assim, ó. Deus procura pregadores que preguem não o que o povo quer ouvir, mas sim o que eles precisam ouvir. Amém? E nós precisamos essa noite ouvir mais sobre a obra. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a obra. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos lá. Coloque para mim, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 10. Glória a Jesus. Como eu falei, essa palavra, primeiro ela me impactou e eu creio que alguém aqui precisa ouvir essa palavra, porque o Senhor, de fato, Ele me deu essa palavra e nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a questão da obra. O pastor Alex trouxe aqui na quinta-feira passada, falou muito bem sobre a obra, que quando você faz a obra e a obra ela não gera nenhum fruto de transformação em ti, Deus já não está mais contigo fazendo a obra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pegando um gancho na palavra que o nosso pastor trouxe aqui, e é verdade, a partir do momento que você faz a obra e você não gera nenhum tipo de transformação mediante aquela obra que você está fazendo, Deus já não está mais contigo. Porque onde Deus está, tem o quê? Transformação. E nós somos chamados o quê? Para continuar sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra. Eu peço que você fique atento a essa palavra, porque essa palavra ela pode mudar o destino da tua vida. Vamos lá. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de... Diante de quê? Do tribunal. Tribunal de Cristo. A fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Quer seja o bem, quer seja... Então, existe um tribunal que nós haveremos de comparecer, o tribunal de Cristo. Quantos aqui já ouviu falar sobre o tribunal de Cristo? Ou já leu na palavra? Já leram, né? Hoje nós vamos entrar um pouquinho na dimensão do que é o tribunal de Cristo. Porque é o tribunal de Cristo que nossas obras serão julgadas. No livro de Atos, capítulo 10, no seu versículo 42... Nós precisamos entender nessa noite que esse tribunal aqui de Jesus Cristo não é o mesmo tribunal que está lá em Apocalipse capítulo 20. Esse tribunal aqui, ó, vamos lá, e foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Ok. Então, eu quero que vocês entendam primeiramente nessa palavra que o tribunal de Cristo, esse tribunal aqui é para julgar os cristãos, aqueles que já estão caminhando no Evangelho, aqueles que já estão pregando, aqueles que já estão fazendo a obra. Esse tribunal de Cristo. Mas existe o tribunal de Deus, o Pai, o julgador, que vai julgar naquele grande dia que está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Mas o que é esse tribunal de Jesus Cristo? O que vai acontecer? Aqui está muito clara. Está dizendo que nós vamos ser julgados mediante as obras do nosso corpo. O corpo aqui ele está representando a dimensão terrena, o que nós fazemos nesta terra. E o que é classificado por obras? Tudo aquilo que nós fazemos.
tudo aquilo que nós fazemos depois que nós confessamos a Cristo é classificado como obras nesta terra. Existe a classe da obra que você vai fazer com a igreja, o corpo de Cristo. Mas aqui, o texto, ele está falando que vai ser um julgamento, nós vamos ser julgados por uma obra individual. Aqui não é a obra do corpo, é a obra individual de cada um que está aqui. Amém? Então, tudo aquilo que você faz, aquilo que você faz no seu secreto, na tua família, na tua casa, no seu trabalho, isso é classificado como uma obra. Nós precisamos entender que naquele grande dia, quando nós depararmos com o tribunal de Cristo, todas essas obras vão ser reveladas. Amém? Então vamos lá. Nesse tribunal, Jesus não é o advogado, sim o juiz. E ele vai julgar as nossas obras. Nós precisamos ter a consciência que esse dia vai chegar. Às vezes parece algo tão distante, né? Falar que haverá um tribunal para julgar as nossas obras, os cristãos. Às vezes parece algo figurativo, mas não é figurativo, porque está na palavra. E esse dia vai chegar. Então, por que o Senhor ele traz essas mensagens? Para que nós venhamos despertar a nossa consciência para a vida que nós estamos levando hoje, para as obras que nós estamos praticando hoje. Como foi pregado pelo pastor Alex. Se a obra ela não produz em nós uma transformação, nós temos que tomar cuidado. Porque se não gera em nós uma transformação, Deus já não está mais ali. Aí que está o perigo. A gente fazer a obra sem Deus. Esse é o grande perigo. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que é a igreja de Éfeso, nós vamos entrar. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, Deus ele está observando todas as nossas obras. Tudo aquilo que nós fazemos no secreto, como nós tratamos os nossos irmãos, os nossos familiares, tudo isso são obras na dimensão do corpo que vai sendo, que o Senhor vai fazer o quê? Ele vai julgar naquele grande dia. Ok. Para a gente entender um pouquinho dessas obras e como nós nos portarmos mediante esta palavra, abra para mim, por gentileza, no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3, a partir do versículo 13. Glória a Jesus. Aqui a gente começa a entrar na palavra. Sua obra será manifesta, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Sua obra será o quê? Manifesta, pois o dia trará a luz. Então, o primeiro ponto que eu quero mencionar com vocês aqui hoje é que, de fato, nada que nós façamos nesta terra está em oculto aos olhos do Senhor. Tudo que nós fazemos, Deus ele está observando. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro que os anjos do Senhor eles estão aonde? Ao nosso redor. No livro de Salmos 34, versículo 7, vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, os anjos do Senhor estão nos observando. E a Bíblia vai falar que os anjos eles estão o quê? Registrando todos os nossos passos, todas as nossas falas. A Bíblia diz que nós prestaremos conta de todas as nossas falas. Nós vamos prestar conta. Vamos lá. Então nós temos que entender que nada que nós façamos nesta terra, Deus ele não está vendo, Ele está vendo. Todos os nossos passos, todas as nossas obras. Se a gente colocar no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 13, por gentileza. E não há criatura incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Aqui, ó. Absolutamente tudo. Nada que nós façamos está escondido de Deus. Muitas pessoas elas caem aqui. Elas acham que elas podem fazer o que quiser só porque elas não estão na frente do pastor, não estão na frente do líder. O seu nível de cristão, ou seu nível de santidade, o seu nível de entrega, o seu nível de prática, ele é medido no seu secreto. Por que o Senhor fala? Fechar a porta do seu quarto, entrar e orar ao Senhor em secreto, que Ele vai te responder. Então, existe uma glória no secreto. Mas também o secreto vai levar muitos ao quê? A perder os seus galardões. Porque a obra
será exposta pela luz. O dia vai expor a tua obra no secreto. Por que eu estou falando isso? Nós temos que tomar muito cuidado com o secreto. O secreto ele pode te elevar, mas ele também pode te abater. Porque a falsa sensação de que ninguém está vendo. Ninguém está me observando. As pessoas elas vêm para o culto. No culto são pessoas maravilhosas. Pessoas totalmente entregues. Meu Deus, que pessoa recebe do Senhor. Mas quando essa pessoa volta para casa, ela se transforma e mostra verdadeiramente quem ela é. Aí está o perigo. Quando a pessoa ela vem na casa do Senhor, ela recebe, mas ela não consegue manter aquela dimensão quando ela vai para o seu secreto. Ela deixa a velha criatura influenciar as suas atitudes, a sua fala, os seus julgamentos. A pessoa começa a julgar. A pessoa no culto, maravilhosa. Mas chega em casa, é extremamente arrogante com teu esposo, com a tua esposa. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor está o quê? Observando. E você prestará conta dessas suas atitudes diante do tribunal de Cristo. Amém? Todos os nossos passos nós vamos prestar conta diante do tribunal dele. Ok, então o Senhor está nos chamando o quê? Hoje. Por que eu lutei com o Senhor? Eu falei, Senhor, essa palavra, Senhor, o povo vai ficar me olhando de cara torta, o povo não vai dar glória a Deus. Mas aí eu me deparei com a frase do apóstolo, de fato, não é o que os cristãos querem ouvir, é o que eles precisam ouvir. E o nosso ministério está sempre trazendo esse tipo de alinhamento para nos alinhar ao reino de Deus, irmãos. Nós precisamos atingir um nível de plenitude. Esse ministério, as palavras que são liberadas pelo nosso apóstolo, nossos bispos e ministros da casa, vem sempre trazendo o quê? Um alinhamento. É sempre palavras de reino que nos alinha naquilo do propósito perfeito que Deus tem para essa igreja. Porque muitas pessoas elas não conseguem suportar ficar na emigrar. Muito menos quando era instituto, né, pastor? Por que as pessoas não suportavam? Por causa do nível da palavra. Elas não suportavam a palavra. Porque a palavra ela vem para nos confrontar. Ela vem para nos apoderar. A palavra é espírito e vida, glória a Deus. Mas a palavra também ela vem nos confrontar. Arrancar aquilo que ainda não glorifica o Senhor no nosso corpo. As nossas atitudes enganosas que são influenciadas pela velha natureza, pelo homem caído. A palavra ela vem trazer o quê? A luz ao nosso entendimento. Mediante a semente da palavra, a gente consegue discernir e enxergar com clareza o que Deus está falando. Nós precisamos entender algo aqui muito interessante. Ó. Tudo que é feito em oculto será exposto à luz, pois absolutamente nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Amém? Coloque Provérbios capítulo 15 no versículo 3 também, por gentileza. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Olha só isso aqui. Os olhos do Senhor estão em algumas partes? Não, em toda parte, né? O pastor Marcos trouxe algo muito interessante uma vez. Acho que foi um sonho. Me corrija se eu estiver errado, pastor. Mas que ele teve uma experiência que a casa dele era de vidro. As paredes, não tinha parede igual drywall, parede de tijolo, não. Era de vidro. Então, olha que profundo. A parede da nossa casa no mundo espiritual é de vidro, ou seja, tudo que você está fazendo na tua casa, Deus está vendo. Mais uma confirmação de que, de fato, o Senhor está sempre nos observando. E quando nós temos esse entendimento e essa revelação se assenta no nosso coração, isso gera de nós o quê? Um temor. Isso gera em nós um temor. Nós pensamos duas vezes antes de falar algo. Nós pensamos duas vezes antes de praticar algo. Existe uma regra que eu aprendi com um pastor muito simples no interior da Bahia, e aquilo ali é uma verdade. Ele falou para mim, irmão Lore, sempre que eu vou fazer algo, eu penso comigo mesmo, como Cristo agiria nessa situação? Olha que sabedoria. Um pastor do interior, da zona rural, mas olha o tamanho da sabedoria.
Porque quando ele coloca essa intenção no coração dele, de como Deus, como o próprio Cristo como ele faria nesta situação, ele se isenta de pecar. Porque com certeza o Espírito vai mostrar para ele. Não, calma aí, ele buscou primeiro a mim, para saber como é que eu agiria. Não, eu agiria assim, assim, assim. Ele mostra. Aí, essa pessoa, que é guiada pelo Espírito, ela começa o quê? Se desviar desses erros. Se desviar e começar a entrar numa dimensão de assertividade. Começa a se tornar o quê? Pleno. Porque o Senhor, ele nos chama para um nível de plenitude. Eu não vou lembrar agora o versículo, mas a princípio é no livro de João, no livro de Mateus, capítulo 5, no último versículo, eu acho, vai falar assim, o vosso Pai, ele te chama para a perfeição. Seja imperfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então existe um nível de perfeição que nós precisamos alcançar. Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas perfeito é só Jesus. Claro, perfeito é só Jesus. Mas nós estamos num processo. Nós podemos e vamos nos tornar perfeito como Ele é. Se de fato nós somos guiados pelo Espírito de Deus, aquele que testifica que nós somos filhos de Deus, aí nós vamos nos tornando perfeitos. Vamos nos tornando a imagem e a semelhança dele na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então, as nossas obras, nenhuma obra, irmão, nada que você faça em oculto, nada, absolutamente nada. Tudo será revelado diante do tribunal de Cristo. Tudo. Se for, mas eu não pensei, eu falei sem pensar. Existe algo chamado qualidade das nossas obras. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 13 ainda. Irmãos, não é pregação, tá? Estou tentando falar o mais lento possível para vocês entenderem. Não é pregação. E como eu queria que fosse pregação, inclusive eu falei, Senhor, me deixa pregar, Senhor. Eu sou evangelista, eu quero pregar. Incentivar o povo a evangelizar, tacar fogo. Não. Fale sobre as obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Então aqui está dizendo que a nossa obra vai ser manifesta. Existe uma luz que vai trazer da escuridão aquilo que nós fizemos em oculto, vai trazer da escuridão e vai expor no tribunal. Vamos lá, mas isso aqui é muito interessante, irmãos. A nossa pregação vai passar só aqui, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Nós vamos ficar aqui. E quando você chegar em casa, eu te incentivo a ler e receber mais revelações. Isso aqui, essa revelação não representa a totalidade desta palavra, porque a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Há uma nova revelação para você quando você pegar na sua casa e começar a ler esse versículo. Há uma nova revelação para ti. Amém? Vamos lá. Pois será revelada pelo... o que vai revelar a nossa obra? É o fogo. O nosso pai espiritual está sempre pregando aqui sobre o fogo. E é esse mesmo fogo, o fogo que te apodera, o fogo que te capacita para ir pregar o evangelho, é esse mesmo fogo que vai julgar as tuas obras. Não adianta tentar fugir dessa verdade, está aqui, Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. A tua obra, queridos, existem classificações no reino de Deus. Porque senão não estaria escrito aqui, o fogo provará a qualidade da nossa obra. A qualidade. Então não é só eu fazer a obra. Essa obra precisa estar o quê? Qualificada mediante a qualidade que será provada pelo fogo. A nossa obra ela tem que estar dentro de uma classificação, vamos colocar assim. Não é só fazer a obra. Essa obra tem que ser o quê? Aprovada. Tem que ter uma qualidade nessa obra. Não, é muito fácil fazer a obra, muito fácil. Mas fazer a obra de acordo com os termos eternos do reino de Deus? Aí que está. Aí que está a chave. Fazer a obra todas as pessoas podem fazer. Obra de caridade? O espírita faz muito mais do que os evangélicos, se você não sabe. Mas não é esse tipo de obra. Existe uma obra específica que será aprovada por um fogo específico.
Esse aqui não é o fogo que te apodera, que te renova, não. Esse é o fogo que vai julgar a tua obra, a qualidade da tua obra. Quando eu li isso aqui, ó, qualidade da obra de cada um, eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu comecei a analisar a mim mesmo. Analisar como eu estou me movendo, como está sendo a obra que eu estou fazendo para Ele. É impossível você ler esse versículo e você não auto se analisar, irmãos. Porque a palavra de Deus, quando ela nos constrange, ela nos leva para essa dimensão. Analise-se a si mesmo. Como está a obra no seu coração? Como você está fazendo a obra do Senhor? Como que você está fazendo a obra do seu secreto? As palavras que estão saindo dos seus lábios. Analise cada um aqui a si mesmo. Porque a palavra está sendo pregada e ela não volta vazia. Ela precisa encontrar um terreno fértil aí. Ela precisa produzir algo naqueles que estão ouvindo, seja os que estão aqui ou os que estão online. A palavra ela precisa produzir algo. Produzir o quê? Transformação. Amém? Vamos lá. Então esse fogo, que fogo é esse? Que vai provar a qualidade da nossa obra. Como eu falei, fazer a obra é muito fácil, as pessoas fazerem a obra. Vamos lá, olha só. No versículo 12, vai mencionar aqui, ó, se alguma pessoa edificar sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aqui está a classificação das obras. Eu tenho que fazer essa pergunta para vocês que estão aqui me ouvindo. Que tipo de obra que você está praticando? Qual é a classificação dela? É ouro? É prata? É pedras preciosas? Ou ela é madeira? A madeira, o que acontece se a gente colocar fogo na madeira? Ela queima. E no feno? Se a gente colocar fogo no feno, queima ou não queima? Ah. E a palha? Também queima. Mas o fogo, ele prova o ouro, ele prova a prata e as pedras preciosas. Então nós temos que condicionar o nosso nível de obra, para quê? Para que seja ouro, prata ou pedras preciosas. Essas são as obras que não serão queimadas. Mas a obra que for palha, feno, madeira, será queimada, irmãos. Por isso que eu falei aqui, cada um analise a si mesmo. Porque no versículo 13, porque é a obra de cada um. É a obra de cada um, é individual. A tua obra individual, ainda que a sua obra individual vai influenciar no corpo de Cristo. A tua obra individual vai influenciar diretamente na unidade do corpo. Então, se você não tem zelo pela obra que você está fazendo para o Senhor, você vai ser prejudicado e a igreja vai ser prejudicada. Mas cada um é individual. Por isso que nós temos que nos atentar a isso. Ok. Muitas pessoas, elas falam o quê? Não, eu já faço a obra. Eu faço a obra, eu estou 20, não sei quantos anos na igreja, eu faço a obra. Eu evangelizo, eu limpo a igreja, eu faço ação social, maravilha, glória a Deus. Mas será que essas obras estão sendo qualificadas e aprovadas diante do Senhor? Como foi falado aqui, será que o Senhor está contigo nesta obra? Será que o Senhor está contigo no evangelismo? Está contigo na limpeza da igreja? Está contigo na ação social, os moradores de rua? Será? Será que o Senhor está? Deixa essa reflexão. Muitos cristãos se gloriam de fazer a obra, mas qual a qualidade dessas obras? Aqui nós temos um exemplo muito clássico, que é a igreja de Éfeso. O livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós precisamos analisar esses versículos, irmãos, porque esses versículos são vida, são entendimento, são direcionamento para nossas vidas, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas? Primeira coisa que o Senhor vai falar para cada um de nós que está aqui: eu conheço as tuas obras. Quando nós nos depararmos no tribunal de Cristo, Ele vai falar: eu conheço as tuas obras. Olha a igreja de Éfeso, irmãos.
tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Essa igreja aqui, ela fazia obra. Eu vou falar da igreja de Éfeso, puxando para cada um de nós, amém? Para que cada um de nós possamos analisar a nós mesmos. Esse é o intuito dessa palavra. A igreja de Éfeso, ela fazia o quê? Fazia a obra. Ela fazia a obra, ela suportava perseguição pelo nome de Cristo. Ela não tolerava os falsos apóstolos. Ela não tolerava os nicolaítas. E ela tinha uma obra gloriosa. Que linda era a obra da igreja de Éfeso. Passa mais um versículo. Que linda era a obra na igreja de Éfeso. Tem perseverado, e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Próximo. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. O apóstolo escreve aqui, ele escreve nesse livro, o chamado da última hora. Por isso eu te convido a adquirir esse livro e ler. Ele fala, ele traz a revelação do porquê a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Posso dar um spoiler para vocês? Por que a igreja de Éfeso, ela fazia obra? E ela era reconhecida por fazer a obra. Ela perseverava, ela suportava. Ela tinha uma obra linda, amém? Linda, linda diante dos homens. Parece que é. Parece que está tudo muito lindo, tudo bem feito, tudo limpinho, tudo organizado. Está fazendo, está trabalhando. Oh, maravilha. Mas ela estava sendo o quê? Reprovada diante do Senhor. Porque ela havia abandonado o quê? O primeiro amor. Qual era a motivação da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, meus irmãos, ela passou a amar as obras e não o dono da obra. Ela passou a amar as práticas, os afazeres, e se esqueceu de quê? Da comunhão com a presença. Aí está o perigo. Quando nós começamos a fazer a obra, Gálatas capítulo 3, versículo 3 vai falar sobre isso. Vocês estão ficando loucos? Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês querem aperfeiçoar na carne? Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles começaram no primeiro amor com o Pai, obras maravilhosas. Mas eles caíram. Mas as obras continuaram. E as obras eram lindas e maravilhosas. Mas Deus já não estava mais com eles. Foi o que o pastor Alex pregou aqui. Eles estavam fazendo a obra, mas sem o Senhor da obra. Então, o que foi que aconteceu? O que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas elas começam a fazer a obra, oh, glória a Deus, obras maravilhosas. Coloca lá no versículo 5, por gentileza. Obras maravilhosas, mas chega um momento que elas são tentadas e elas não percebem. E elas transitam do espírito para o ativismo religioso. Infelizmente, essa é uma verdade, irmãos. Olha aqui, ó. Primeiras obras. A igreja de Éfeso precisava voltar para as primeiras obras. O que acontece é que as pessoas elas começam a fazer a obra, mas teve um momento que elas foram influenciadas, foram setadas, o inimigo sugeriu algo. Ela inconscientemente, eu acredito que a maioria das vezes é inconsciente, mas se a pessoa não tiver o discernimento de espírito, ela não vai ver o momento de transição. Ela já entrou no ativismo. Mas essa pessoa ela está todo culto na igreja. Não, toda a faxina ela está lá na igreja. Mas será que Deus está com ela? Não, a pessoa ela é sempre a primeira a chegar, está sempre. Mas será que Deus está ali? Será que Deus está ali? Nós temos que nos perguntar, será que Deus, o Senhor está comigo nisso aqui? Eu estou fazendo isso, Senhor, mas o Senhor está aqui? Está comigo aqui?
Esse é o zelo que nós temos que ter pela obra do Senhor. Porque a obra não é nossa, a obra é dele. E o que acontece muito é isso, as pessoas elas começam a fazer a obra pelo Espírito, mas daqui a pouco já está aperfeiçoando na carne. Aí é quase imperceptível. Só aqueles que estão em Espírito conseguem enxergar e orientar, trazer a luz para aquela pessoa. Cuidado aqui. E a pessoa precisa ser humilde o suficiente para receber a exortação como a igreja de Éfeso recebeu a exortação do próprio Senhor. Deus ele vai usar os ministros para te exortar aí, cuidado aqui, ó. Muito cuidado aqui no que você está fazendo aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com a obra evangelística que eu faço para o Senhor. Eu tenho que tomar muito cuidado. Senhor, o Senhor está comigo aqui? Senhor, não me deixe me enganar. É muito tendencioso, meus irmãos, você começar a ganhar alma para Cristo, pregar o evangelho, que alegria. Deus já te deu um outro direcionamento e você não está percebendo. O outro direcionamento dentro da área evangelística, estou usando um exemplo aqui. Por que eu estou falando isso? Vai passar pela motivação e a intenção do seu coração. A tua obra ela vai ser qualificada mediante a intenção e a motivação do seu coração. O nosso bispo Jadson trouxe um testemunho de uma missionária uma vez para mim. Olha o que acontecia. Ela ia para o evangelismo, ela ganhava almas, tinha uma graça para ganhar almas para Cristo, mas quando acabava o evangelismo, o que ela fazia? Ela ficava se vangloriando entre os irmãos. Ganhei tantas almas. Qual era a motivação dela? Pregar o evangelho. Mas qual era a real intenção do coração dela? Aí que está o perigo, porque no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar que a palavra ela vai julgar o quê? Os pensamentos e intenções do coração. Nós temos que tomar cuidado com os pensamentos e as intenções do nosso coração quando nós vamos fazer a obra do Senhor. Quando eu arrumo uma cadeira, qual é a intenção que está no meu coração ao arrumar uma cadeira? Quando eu subo nesse altar para pregar, qual é a minha intenção? O que está no meu coração? O que está no meu coração? Qual é a intenção do meu coração? Qual é a motivação? Vai passar pela motivação e pela intenção do coração de cada um. Vai passar, irmão, não tem como a gente fugir disso. Isso é uma verdade. Amém? Estão comigo até aqui? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Igreja de Éfeso, aleluia. Ok. Ainda falando um pouco sobre as obras que serão reveladas naquele dia, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos estar sempre em espírito para discernir as nossas movimentações nessa terra. Porque para isso o Senhor nos deu um espírito. Se nós formos nos mover mediante a nossa vontade, o nosso achismo, eu acho que isso está certo. Cuidado com o seu achismo. O seu achismo ele pode desqualificar as suas obras. Por isso o Senhor nos deu um espírito para nos guiar em toda a verdade. No livro de João, capítulo 16, versículo 13. Essa é a missão do Espírito Santo, te guiar em toda a verdade. Mas para o Espírito Santo te guiar, você precisa o quê? Ouvir a voz do Espírito. E aí que está. Às vezes a pessoa ela não consegue ter uma vida no secreto. Ela não consegue ter um secreto de qualidade com o Senhor. O Senhor não fala comigo. Mas a pessoa não tem uma vida, uma qualidade de vida no secreto, se entregando à presença do Senhor. Nós precisamos buscar como que nossas obras elas vão estar de fato alinhadas com o padrão do reino. É mediante a nossa entrega em uma submissão, rendidos ao Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Existem muitas pessoas que elas se apoiam em cima da experiência. Experiência não é sinônimo de que as suas obras vão ser aprovadas. Você pode ter muita experiência, mas Deus já não está contigo, ó. A experiência não é um fator de qualificação para nossas obras serem aprovadas diante do Senhor. O que acontece quando a pessoa tem muita experiência?
Muitas pessoas têm experiências maravilhosas. Aí o próprio Senhor prova elas na terra. O próprio Senhor faz assim, ó, fecha. Fecha a visão, fecha a revelação. Para quê? Para provar. Se essa pessoa for inteligente, ela vai o quê? Para o caminho do quebrantamento. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vai para aquele caminho ali. Caminho da humilhação, a rendição. Mas a pessoa, quando ela não está disposta a ir por esse caminho, ela vai para qual caminho? Ofensa, ela vai se ofender com o Senhor. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada, meu Deus. O nosso apóstolo ele trouxe aqui inúmeros testemunhos de que ele passava temporadas sem ver nada. Era o próprio Senhor provando ele, para ver se ele se tornava mais confiável. E aí ele poderia depositar mais. O perigo da pessoa ter muita experiência e se apoiar em cima da experiência. Não que a experiência seja ruim. O perigo é quando a pessoa se apoia em cima da experiência. Se ela não teve uma experiência no culto, o culto hoje não foi mais ou menos. Porque eu não tive experiência no culto. A maior experiência que você possa ter com o Senhor é com a própria palavra dele te transformando. A palavra de Deus é a que tem o poder de transformar todo o nosso ser. João capítulo 8, versículo 32. É conhecendo o verbo vivo, que só assim nós seremos libertos. É a palavra. A maior experiência que nós podemos almejar, irmãos, é conhecer ele dentro da palavra. A profundidade da revelação do verbo. Tu tem noção? Que ele mesmo estava no princípio. O verbo encarnado, ele veio e habitou entre nós. E nos deixou essas palavras vivas. Porque se a palavra ela entra, ela causa algo no nosso ser, a palavra está trabalhando. Ela está trabalhando. A palavra, quando ela entra, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai cortar, vai retirar, vai acrescentar, mas ela sempre vai fazer algo em você. Nenhuma palavra, por isso que muitas pessoas, elas pecam contra o Pai. Elas pecam quando elas vão para a igreja, elas escutam uma palavra, porém aquele pregador não teve a eloquência que ela desejava. A palavra não foi tão... Olha o pecado. Como que eu vou falar que a palavra do Senhor não foi boa, irmãos? É a palavra do Senhor. Ainda que aquele pregadora não teve tanta eloquência, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor sempre será boa. Independente de como ela é pregada, se ela tiver de fato com os princípios corretos, ela sempre será boa. Ela sempre alcançará um coração. Amém? Estão comigo? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, agora no versículo 14. Aleluia. Glória a Deus, o tempo está ao meu favor hoje e a favor de vocês, hein? 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 14. Tem uma notícia boa também. Amém? Alguém quer ouvir a notícia boa? Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua... A maioria das pessoas só quer isso aqui, recompensa. Mas se esquece do que eu falei ali, anterior. Para receber a recompensa, primeiro a nossa obra vai ter que passar pelo fogo, irmãos. A recompensa ela só vai vir mediante o fogo. Olha que incrível, né? Tudo que remete ao nosso Senhor, ao nosso Criador, é sempre fogo, 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 fogo. Até no dia que que as nossas obras vão ser julgadas, tem fogo. Porque o nosso Deus é um Deus de fogo, aleluia. Mas existe a recompensa. A recompensa das nossas obras. Existe um processo para a gente chegar nesse versículo aqui. Chegar na recompensa. As pessoas costumam falar assim, né? Só recebe o salário aquele que trabalha. Ok. Tá certo, em parte. Porque aqui, segundo a palavra, muitos que vão trabalhar, mas aí, deixa eu esclarecer algo aqui, essas obras que vão ser julgadas aqui, não estou falando do falso profeta ou aqueles que estão conduzindo muito à perdição. Não, é aqueles que estão caminhando no caminho de Deus
existe uma santidade neles, porém a motivação e a intenção deles estão corrompidas, as obras deles estão corrompidas. Por isso que é uma obra de palha, uma obra de madeira, palha ou feno, e essas obras não vão suportar o fogo que vai qualificar essas obras, amém? Mas isso não quer dizer que essa pessoa não está andando no caminho do Senhor. Porém, ela não entendeu, ela não discerniu que algo está removendo ela da qualificação para ser aprovada aqui, no tribunal de Jesus. Ok? Mas existe a recompensa. A pessoa fala assim, a recompensa é para aqueles que trabalham. Muitos aqui vão estar trabalhando, vão trabalhar muito, vão fazer a obra do Senhor. Vão fazer a obra do Senhor, literalmente. Vão pregar o evangelho na rua, vão ganhar muitas almas. Mas essa obra não vai ser qualificada, ela vai ser queimada. E essa pessoa vai ter trabalhado e não vai receber a sua recompensa. Imagina, a pessoa passar 20, 30 anos no evangelho, pregando o evangelho, pregando no altar, pregando na rua, limpando a casa do Senhor, limpando o banheiro. Não, estou fazendo a obra. E ela passa todos esses anos dentro de um ativismo religioso. Imagina, irmãos. Imagina. A pessoa ela passa todo esse período na casa do Senhor. E quando chegar diante do Senhor, as obras delas não forem qualificadas para receber esta recompensa aqui. Amém? Aqui a gente pode entrar num assunto muito interessante, que é, que recompensa seria essa aqui que o Senhor vai nos recompensar? Depois das nossas obras ter sido aprovadas, que recompensa será essa? Vocês já pararam para pensar? Alguém que já ouviu falar sobre o galardão? Já, né? A maioria já ouviu falar, né? Mas alguém saberia me dizer 100% o que é o galardão? Eu até hoje nunca ouvi nenhuma pregação que traga uma revelação 100%. Isso aqui é o galardão. Eu não ouvi. Pode ser que tenha alguma pregação do nosso apóstolo e eu ainda não assisti. Amém? Tá bom. Mas existem algumas linhas que crê. Calma aí, deixa eu voltar antes aqui. Coloca no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12. Vou ler aqui para adiantar. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Olha como a palavra-chave dessa pregação de fato são as obras. Ou a obra ela vai ser queimada, ou ela vai ser premiada. Porque o próprio Senhor trará o prêmio, o galardão. Mas o que é galardão, irmãos? Eu acredito que a maioria aqui já deve ter ficado, Senhor, o que é galardão? O que é o galardão? Quantos aqui já perguntou ao Senhor, Senhor, me revela o que é o galardão? O que é o galardão? Que mistério é esse? Que recompensa é essa? A gente sabe que vai ter uma recompensa. Tá, vamos lá, deixa eu... Coloca no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 3, que eu vou trazer uma linha de entendimento do galardão. Tá? Eu achei bem interessante essa linha aqui. Vamos lá. Os que têm um entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à justiça e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a... Será, irmãos, que o galardão é a dimensão de luz que nós vamos carregar na eternidade? Conduzirão muitos. Cadê? Conduzirão muitas pessoas à verdade. É a obra do evangelho, a pregação. Você conduziu uma pessoa à verdade. Você pregou o evangelho para ela. Será que a sua recompensa não vai ser essa dimensão de luz? Será que na eternidade a nossa missionária Maria da Paz não vai brilhar, serão como as estrelas? Olha, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Aleluia! Olha, eu achei bem interessante essa linha aqui, hein? A dimensão de luz que você vai andar na eternidade, depois que você passar pelo tribunal de Cristo e as suas obras forem aprovadas, você vai brilhar na eternidade, aleluia. Imagina você diante do trono do Pai, adorando Ele, e a tua luz emanando por todo aquele ambiente. Eita glória! Já pensou, irmãos? Mas, coloquem no 1 Coríntios. Senhor.
capítulo 3, no versículo 15. Essa parte boa, aquele que teve as obras aprovadas pelo fogo ali. É uma linha muito interessante, não é, pastor? O brilho, brilharão como astros de luzes. Forte, né? Rapaz, eu achei muito interessante. Inclusive, quem tiver a oportunidade de estar diante do nosso apóstolo, primeiro que eu, faça a pergunta para ele. Apóstolo, o que é o galardão? O que é? Depois eu vou até perguntar aos pastores e de repente eles já até sabem a resposta, o pai já revelou para eles e eles ainda não me contaram. Vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá o quê? É como eu falei aqui, a pessoa ela passa 20, 30 anos fazendo a obra, trabalhando, mas ela não discerniu aonde entrou o ativismo religioso. Ela está fazendo mais, não pelo aperfeiçoamento do espírito, mas um aperfeiçoamento da carne. Está aperfeiçoando a obra na carne. Eu estou fazendo, eu faço. Não, eu vou para a igreja, eu faço. Não, eu vou para o evangelismo. Não, eu prego o evangelho, eu prego no altar, eu sirvo os meus irmãos com a palavra. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. O que é prejuízo? Quando a gente olha para prejuízo, a gente vai logo para quê? Perda, né? Pronto. Aquela pessoa, ela achava que ela estava com galardão, porque ela estava fazendo a obra com a intenção totalmente errada no seu coração. Eu ganhei tantas almas para Jesus, o meu galardão, opa! Eita! Imagina naquele dia, quando as obras dela for queimada. E ela ter esse prejuízo aqui. E aquele galardão que ela achava que ela teria, se esvaiu sobre as suas mãos. Foi queimada pelo fogo que provará as obras. E imagine, irmãos. Imagine. Nós precisamos refletir sobre isso, porque isso é uma verdade. A palavra de Deus é a verdade, amém? Ainda assim será salvo, como alguém que escapa entre as chamas do fogo. O que quer dizer isso? Por isso que eu falei aqui, que esse tribunal é para os cristãos, os santos. Porque aqui, mesmo as obras dela sendo queimadas, o Senhor, Ele se mantém fiel àquela pessoa. Você não vai ter nenhuma recompensa, porque você fez a obra, você fez o evangelismo com a intenção errada, você limpava a igreja com arrogância, você ia para a igreja, era uma pessoa, em casa você não aguentava ouvir a tua esposa falar um ai, que você vinha com B, C, D, E. Beleza, as tuas obras não tem como, filho. Esse fogo vai passar. Ele vai queimar as tuas obras. Mas eu sou fiel. A tua salvação vai ser preservada. Por isso essa pessoa será salvo entre as chamas do fogo. Ela será salva. Porque esse tribunal é para os santos. Esse tribunal não é para aqueles que não aceitaram a justiça de Deus mediante a crucificação de Cristo. Aí é um outro tribunal. Aí você vai ter que ler lá Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Que vai falar sobre a segunda morte. Mas não é esse aqui. Esse aqui é só os santos. Nosso Deus é um Deus tão justo. Você acha mesmo que você seria julgado, você como cristão, santo, você seria julgado no mesmo tribunal que o ímpio? Não. Não. Então esse é um tribunal específico para aqueles que estão caminhando no Evangelho. Aqui é um julgamento para as obras, não um julgamento para a vida eterna ou para a condenação eterna. Nós já fomos salvos, amém? Pelo sangue do Cordeiro. Nós já estamos salvos. E aqui está a prova, ainda que pelo fogo o Senhor manterá a fidelidade à promessa que Ele mesmo fez e salvará essa pessoa, ainda que pelas chamas. Aleluia! Glória a Jesus. Imagina uma vida fazendo a obra e no fim descobrir que sua obra não estava de acordo com a exigência do reino. Aleluia. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. Então nós precisamos analisar nós mesmos como estamos fazendo a obra do Senhor. Qual está sendo a nossa intenção e a nossa motivação. Essa palavra ela tem um caráter de orientação e também despertamento para que nós venhamos ter a devida atenção em todas as nossas movimentações, tudo aquilo que nós fazemos no secreto. Porque, de fato, nada está em oculto aos olhos do Senhor. E Ele está analisando. E o Espírito Santo está todo o tempo tentando nos convencer, porque Ele veio para isso, para nos convencer de toda a verdade. Ele está falando, filho, isso aqui que você está fazendo, você precisa mudar.
Muda isso aqui, porque isso aqui está colocando em risco o teu galardão, a tua recompensa naquele dia. Só que as pessoas, elas preferem dar a atenção e olhar mais para as demandas desse mundo e esquecer do que o Espírito está falando. Nós não podemos olhar mais para as coisas desse mundo do que para as coisas que o Espírito está falando conosco. Então, quando nós damos a atenção ao que o Espírito está falando, aí sim nós trilhamos um caminho que vai nos levar à recompensa eterna. Você percebe que depende também de você? Depende de uma força sua, para você fazer uma obra de acordo com a vontade de Deus? Você percebe que não é só tirar uma cadeira do lugar e colocar em outro lugar, mas é a forma que você tira essa cadeira desse lugar e coloca no outro lugar. Sim, pode ser um exemplo muito simples, mas é literalmente assim. É literalmente assim. E todas essas movimentações, elas estão sendo vistas pelo Senhor. Porque nada está em oculto aos seus olhos. Amém? Você está comigo? Glória a Jesus. Estamos com tempo. Coloca para mim, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Aleluia, Senhor, obrigado por esta palavra, Pai. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Uma dica é sempre a gente expor as nossas motivações e as nossas intenções à palavra do Senhor. Busque sempre a orientação dentro da palavra. Você está pensando em fazer algo, está pensando em fechar um negócio, está pensando em assinar um contrato? Vá para a palavra. Para quê? Para que você não tome uma decisão equivocada e isso coloque em risco toda uma obra que você tem na terra. Porque é um caminho errado que você toma, é uma decisão errada, pode colocar em risco toda uma obra que Deus está fazendo através da tua vida. Então nós precisamos submeter todas as nossas escolhas, nossas demandas à palavra do Senhor, porque ela é apta para discernir as motivações, a intenção, os pensamentos do nosso coração. E essa mesma palavra vai fazer a separação entre a junta, a medula, a alma e o espírito. A própria palavra, conforme você vai lendo, vai tendo um relacionamento com ela, ela vai te santificando. Livro de João, capítulo 17, versículo 17, há um nível de santificação que vai vir pela palavra, e conforme você vai lendo ela, vai tendo um relacionamento com a palavra, ela vai te santificando, automaticamente ela vai te separando. Vai separando o que é alma, os desejos, cobiças da alma. Ela vai tirando, e ela vai te revelando os desejos e a vontade do teu espírito. Tudo começa a ser mais claro. Por quê? Porque você está desenvolvendo um relacionamento com a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi feita para ficar em cima dos nossos móveis. Não, ela foi feita para que nós tenhamos um relacionamento com ela. Hoje nós não temos desculpa para não interagir com a palavra de Deus. A verdade é essa, porque existem várias formas e a tecnologia, ela veio e hoje ela também colabora. Obviamente, existem dimensões, você pegar uma Bíblia física e ler, você lê no celular, ou você ouvir. Ok, mas glória a Deus que tem essa tecnologia que você consegue hoje ouvir a Bíblia. Você consegue ler no celular, no ponto de ônibus, onde você estiver. Então a verdade é que hoje nós não temos desculpa para não termos um relacionamento com a palavra de Deus que vai fazer essa separação. A própria palavra de Deus ela vai separar em nós, opa, essa obra aqui não, isso aqui não vai ser qualificada não. A própria palavra, que é o próprio Deus que carrega o fogo que qualifica nossas obras, já vai qualificar dentro de nós, opa, isso aqui não vai, essa obra aqui não. A palavra, porque a palavra ela é apta para fazer essa separação. Ela vai dividir e ela vai arrancar aquilo que é da alma. Amém? Então nós precisamos desenvolver
a cultura como cristãos de ter um relacionamento com a palavra. Porque a palavra diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Posso descer aqui, pastor? O pessoal está com um pouco com sono. Eita, glória. Amém? Glória a Deus. Por que a palavra vai falar assim, ó? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertar? Quem é a verdade? Cristo Jesus. Conforme nós vamos conhecendo Cristo Jesus por meio da palavra, nós vamos sendo libertos, porque nós conhecemos verdadeiramente quem nós somos e o quão dependente dele nós somos para ser libertos. A verdade é a natureza de Cristo Jesus que está ali escrito na palavra. Quando você consome o livro sagrado, você está consumindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque ele era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Coloca aí rapidinho, para a gente concluir bem rápido. João capítulo 1, versículo 1. Olha que maravilha, isso é o próprio Senhor. Ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Quando você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você está tendo um relacionamento com o próprio Jesus, o verbo encarnado. Aí sim você começa a ser liberto. Porque esta verdade que é Cristo Jesus começa a revelar a área que você precisa ser liberto. Esta é a verdade que nos liberta. Cristo Jesus. Porque quando nós recebemos essa palavra, é impossível nós não sermos libertos. A verdade é quando ela chega, ela expulsa o que é mentira. Aleluia. Ela tira os vestígios da velha natureza. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que hoje nós somos nova criatura. Então nós não podemos agir como a velha criatura. Mas no livro de Gálatas também vai dizer que há uma batalha entre a carne e o espírito. Como nós vamos vencer isso, irmão? Se não for pela verdade da palavra. O maior benefício de você ter um relacionamento com a palavra é você se manter firme no firme alicerce que é Cristo Jesus. Aleluia. Porque a casa que é edificada em cima da rocha que é Cristo Jesus, os ventos vão passar, mas ela não será abalada. O relacionamento com a palavra de Deus, ela vai te manter o quê? Firme na rocha que é Cristo. E quando vinham as sugestões do inimigo, porque o papel dele, eu preguei aqui na última oportunidade, o papel dele é sugerir mesmo. Ele está pelos caminhos do mundo, sugerindo. Ei! Mas nós temos o quê? A palavra. Lucas capítulo 4, Jesus ele venceu o inimigo na palavra. Está escrito. O que significa estar escrito? É algo que não pode ser revogado. Está escrito. Então quando o inimigo ele vir contra ti, querer sugerir essas obras infrutíferas que não vai ser qualificada lá naquele grande dia, tu vai discernir e falar, opa, está escrito. Use a palavra. Porque a palavra é o próprio Cristo, aleluia. É a palavra que nos liberta, a palavra nos apodera, a palavra nos santifica. A palavra nos leva em dimensões espirituais para conhecer aquele que criou todas as coisas. A palavra. Se você, escute isso, se você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você começa a ler o livro dos profetas, você começa a ler o livro de Apocalipse, as experiências que João teve. Dependendo da intenção e a motivação do seu coração, você começa a entrar dentro da dimensão daquela palavra e ter aquelas experiências. Sim, porque a palavra ela é viva. E a própria palavra vai te levar para dentro daquela dimensão. Mas o seu coração precisa estar em condição para isso. Nós não podemos ler a palavra sem aplicar o coração. Porque o que habita no nosso coração hoje? O Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, para a gente finalizar, versículo 26. Olha a importância do seu coração hoje que foi regenerado pelo Espírito. Olha o que habita no seu coração, olha só. Olha onde está a habitação do Espírito Santo em ti. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Próximo. Eis que depositarei o meu espírito. Olha para aquele E lá. É um E maiúsculo, né? É o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. É onde que ele está habitando? E eu depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa. E vos
capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecerei fielmente aos meus mandamentos. Amém? Tu pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir a Deus? Glória a Deus. Então há um Espírito. Dê lugar ao Espírito Santo que está te guiando. Dê vazão à voz do Espírito. Porque o maior papel do Espírito Santo é te guiar em toda a verdade e te revelar o que está por vir. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vai te conduzir a um caminho de obras perfeitas. Obras de ouro, prata ou pedras preciosas. E essas obras serão provadas pelo fogo naquele dia. E elas não serão queimadas. Eu profetizo que as suas obras não serão queimadas, mas elas permanecerão. E vocês receberão a recompensa que o Senhor tem para cada um de vocês, mediante as suas obras. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode agradecer ao Senhor mais uma vez por essa palavra? Aleluia. Quem aqui vai analisar a si mesmo? Quem aqui vai analisar as suas obras? Esse é o intuito dessa palavra. Gerar em você esse tipo de sensação. Eu preciso analisar as minhas obras. O que eu estou fazendo quando eu saio da igreja? O que eu estou fazendo no meu trabalho? Como eu estou agindo com as pessoas? Será que eu estou sendo a imagem de Cristo na terra? Essas palavras simples, são palavras simples, mas ela tem um poder de nos levar a um nível de reflexão muito profundo. Porque todos, literalmente todos nós seremos levados a esse tribunal. E esse fogo, ele vai passar e vai julgar as nossas obras. Aqueles que permanecer, haverá uma recompensa. Mas aqueles que as obras forem queimadas, esses terão um grande prejuízo, como a palavra falou. Amém? Glória a Deus, amém, pastor. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém?